Buenas, minhas amigas e amigos! O BRT sabemos muito bem que é um corredor de ônibus de alta capacidade que pode proporcionar um serviço rápido, confortável e de alto custo-benefício, com capacidade equivalente aos sistemas de metrô. Em Belém, era para ser isso, mas o que era para ser um fácil acesso acabou se tornando o mais caótico até para se obter. E é sobre isso que vamos falar após a abertura. Um projeto de BRT para a capital paraense com objeto de estudo de uma parceria do governo do Japão, a JICA, Japan International Corporation Agency. Inicialmente deve beneficiar mais de 600 mil pessoas, prevendo-se uma redução de 70% no tempo de viagem entre o distrito de Iquaracy e o centro da cidade. Atualmente, há disputas entre a Prefeitura Municipal de Belém e o governo do estado do Pará, visando a implantação mais rápida do BRT. O projeto da Prefeitura Municipal de Belém foi polêmico desde o início porque prometeu a previsão de conclusão em apenas 18 meses a partir de janeiro de 2012, mas que em março não possuía sequer com a mínima infraestrutura necessária ou com as licenças ambientais exigidas. Esse projeto tem extensão de 20 km e prevê a implantação de 23 paradas ao longo do percurso que se inicia em Iquaracy e vai até o bairro de São Brás, onde o terminal de integração fará a distribuição dos passageiros para os vários bairros da capital. O investimento total é de 430 milhões de reais, com verba oriunda do PEC 2, Mobilidade Urbana e Prefeitura de Belém. Atualmente, fala-se que o projeto encontra-se em sua segunda fase, com a construção do canteiro central na Avenida Augusto Montenegro. A primeira fase, na Avenida Almirante Barroso, já foi concluída, assim como o complexo viário do entroncamento, onde há um monumento em memória à cabanagem, idealizado por Oscar Niemeyer. Entretanto, os ônibus articulados não foram instalados. Foram colocados em prática os ônibus expresso, que são ônibus de linhas normais, mas que, durante o trecho da Avenida Almirante Barroso, segue em um corredor único, o que ajuda a amenizar o trânsito caótico dessa avenida em horários de pico. Em julho de 2016, cerca de quase 10 km de corredor foram abertos para a circulação dos 15 primeiros ônibus articulados desta primeira fase, sendo que 3,5 km foi inaugurado na Avenida Montenegro. Dona Edna chegou cedo ao terminal do Mangueirão com o neto de 3 anos. Vai passear de quê? BRT. E a senhora vai querer ir para onde hoje? Não, eu só vim passear mesmo. No dia 2 de julho de 2016, a Prefeitura de Belém iniciou a chamada Fase Experimental, com o intuito de apresentar à população o funcionamento do novo sistema de transporte da capital. Nesse dia, foram feitas pela parte da tarde as primeiras viagens já com os passageiros. Dos 15 ônibus articulados, 14 foram disponibilizados para essa viagem inaugural, sendo que nesse período de primeira fase do BRT, foram 9 carros da empresa Belém Rio Transportes, 4 da Nova Marambaia, 1 da Via Loc e 1 da Rio Guamá. Durante essa fase, foi inaugurada também as primeiras estações paradoras do sistema troncal, Estação Marambaia na Avenida Augusto Montenegro e Estação Antônio Baena na Avenida Almirante Barroso. Durante esse período de fase experimental, que serviria para a população se acostumar com o sistema de transporte, as viagens foram realizadas diariamente de forma gratuita, incluindo finais de semana, no período de 9 horas da manhã às 16 da tarde. O período experimental foi dividido em 2 etapas, sendo que na primeira delas, os veículos farão viagens do terminal do Mangueirão até a estação Antônio Baena. Após esse primeiro período, os ônibus do BRT começariam a integração com as linhas expressas pela Avenida Augusto Montenegro. Na segunda etapa, os ônibus articulados do BRT seriam somados ao sistema de transporte convencional. E em 1º de agosto, esta fase terminou. O BRT de Belém, iniciado em 2012,
enfrenta numerosas reclamações após 10 anos de existência. O projeto, que deveria beneficiar 600 mil utilizadores, apresenta problemas como a falta de ar-condicionado, superlotação e infraestrutura deficiente. Com um investimento de quase 3 milhões de reais, tornou-se a obra urbana mais longa da história de Belém. E esse trajeto é dividido em algumas gestões. Idealizado com o objetivo de desafogar o tráfego de veículos e facilitar a locomoção de pessoas no dia a dia, o BRT foi planejado para ter uma extensão de 20 km, interligando o distrito de Iquaracy até Belém via BR-316. O projeto inicial previa 23 paradas ao longo do percurso até o bairro de São Brás, onde um terminal de integração faria a distribuição dos passageiros para outros bairros. Ousado, o projeto foi orçado em 430 milhões de reais, com obras previstas para iniciarem em 2012 e terminarem em apenas 18 meses. Com problemas na licitação, as obras foram paralisadas por diversas vezes. O projeto de início foi mal planejado e mal executado pela gestão de Dulciomar, feito às pressas e em véspera de eleições municipais, e apenas sendo uma cópia do BRT de Curitiba, 20 anos mais antigo e elaborado para um clima completamente oposto ao de Belém. Ainda houve uma compra feita pela antiga gestão de ônibus articulados e biarticulados para o BRT de Belém, também canceladas, e após um bom tempo parados na garagem da fabricante de ônibus Neobus São Marino, todos foram vendidos para operação em outras cidades. Piorando a situação, após a inauguração do corredor Almirante Barroso, o local tornou-se palco de vários acidentes ao longo da via, causando na maioria das vezes por imprudência de carros particulares que insistem em fazer conversões agora proibidas. O sistema BRT foi inaugurado parcialmente em 2019, com todas as estações sendo entregues, mas sem linhas alimentadoras para o sistema troncal, assim como a falta de urbanização no trecho após o terminal Tapanã até o terminal Maracaquera, já em Iquaracy. Ainda em 2020, a Prefeitura de Belém inaugurou o projeto Integra Belém, um projeto que consiste em 19 linhas de ônibus que foram criadas ou tiveram seu trajeto alterado para realizar a integração nas estações e terminais ao longo da Avenida Almirante Barroso e da Avenida Augusto Montenegro. Edmilson Rodrigues assumiu a gestão de Belém em 2021, ano de pandemia. As obras do BRT estavam concluídas, mas o sistema estava praticamente inoperante. Em novembro do mesmo ano, foram integradas 25 linhas ao sistema, mas não o suficiente para atender toda a demanda. Com a promessa de ampliar e integrar o BRT à região metropolitana, o governo do estado assumiu a responsabilidade de requalificar a BR-316 e integrar o transporte público da região metropolitana de Belém. De acordo com o portal de transparência, até outubro de 2023 já havia sido gasto 423,7 milhões de reais com o BRT metropolitano. O valor representava 88,6% do orçamento previsto, que atualmente é de 478,1 milhões de reais, segundo o levantamento da agência Cenário. O prazo de inauguração estava previsto para finalizar em agosto de 2020. Depois, ficou para o primeiro semestre de 2023. E hoje, o novo prazo foi definido entre os meses de maio e junho de 2025. O governador Helder Barbalho, do MDB, prometeu entregar a obra no primeiro semestre de 2023, quando visitou as obras do BRT em fevereiro de 2022, o que acabou não cumprindo. Além da implantação do sistema troncal de ônibus, estão previstas também drenagem, paisagismo e iluminação da rodovia, a construção de um centro de controle operacional que vai operar o sistema, 22 km de ciclovia, 2 terminais de integração, um em Ananindeua e outra em Marituba, e 13 passarelas ao longo da rodovia. Muito obrigado por assistir até aqui e esse foi o vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e comente do que achou e quais temas querem para o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço e se cuidem!